Bom dia. Bom dia. Vamos começar pelo início. Como foram a infância e a adolescência do António Miguel? Como foi crescer em Olhão? Cresceu certamente num Olhão muito diferente do que temos hoje. Foi uma infância e uma juventude, olhando Deus para trás, bastante tranquila e muito feliz. Tenho a sorte de ter uns pais fantásticos, ter uma irmã com que eu me dou muitíssimo bem, apesar dos 4 anos de diferença, sempre muito amiga, e mais uma avó que vivia connosco, que facilitava muito as tarefas, as tarefas domésticas. Se diria que fui um privilegiado, e com uma infância e uma juventude feliz, passada aqui neste território da Ria Formosa, entre Olhão e Faro. Olho para trás, não diria com saudade, mas com ternura e alegria. Como é que era Olhão então? Sabe que Olhão, nós nem nos apercebemos, porque vamos vivendo e aquilo que temos à nossa volta é aquilo que estamos habituados, e não diria que sentisse que me faltasse o que é que seja, nem nas nossas vidas, nem na nossa cidade. Hoje olhamos para aquele tempo e há alguns pormenores que de facto, se pensarmos, marcam muita diferença. Lembro-me que nos tempos de pré-adolescência, adolescência, aquilo que era o passeio dos olhanenses, para já o ponto central era a Avenida da República, era aí onde as pessoas se encontravam, mesmo nas noites mais quentes, nas noites de verão, depois fazendo a romaria até aos mercados, à Gelve, mas ninguém permanecia na Baixa, regressavam. Era um olhão em que, no ponto de vista das escolas, só tínhamos aulas de manhã ou de tarde, que não havia infraestruturas suficientes para poder ter a escola a tempo inteiro. Era um olhão em que não havia quase a rede de infantários. Era um olhão onde algumas infraestruturas desportivas estavam ainda envelhecidas, em que os campos de futebol eram quase todos, ou todos mesmo, de terra batida, já aqui numa fase mais final, com o desaparecimento do Padinha para o Zé Arcanjo. Era um olhão onde cheirava mal pela produção da Safol e que acumulava aos cheios da Etar poente, mas era um olhão que muitas vezes cheirava mal. Esse é o olhão que tenho o orgulho de ter deixado para trás. De facto, olhando para algumas dos pontos mais importantes destes 12 anos, o acabar com o cheirar mal de Olhão foi o conseguido durante estes mandatos, logo no início, não só porque a fábrica da Safol já tinha terminado há uns anos, mas essencialmente pela luta que tivemos para terminar com a Etar Poente, que era uma Etar de primeira geração, de lagunagem, em que no fundo a decomposição dos esgotos se iam, utilizando um termo assim mais simples, mais conhecido por todos, era feita de forma natural e que produziam cheiros normais, que a seguir, trazidos pelos ventos, às vezes eram dias pestilentes na nossa cidade. Cidade essa que se queria modernizar, queria também conseguir atrair o turismo. É impossível pensar numa terra com turistas a cheirar de forma desagradável. Regressemos ainda um pouco atrás, à sua adolescência, a par dos estudos, o basquetebol, primeiro como jogador, mais tarde como árbitro. Aliás, esta transferência de um lado para o outro da barricada, vamos lá, já na altura era indício de alguém insatisfeito com o status quo, alguém que fazia por mudar o que estava mal. Sim, sempre tive Porquê é que essa. mudou de jogador, quis também estar do outro lado, ou seja, árbitro? Lembro perfeitamente no final de uma época em que sentimos aquelas desculpas, se calhar também de mau perdedor, que acha sempre que a culpa é dos árbitros, mas lembro-me que esse descontentamento levou-me a dizer: bom, eu sou capaz de fazer melhor que estes tipos, e vou tirar o curso também e eu vou ser árbitro. Houve uma fase que ainda fiz as duas coisas, mas depois acabei por optar, quer porque na fase do 12º, que era feita à noite, já não permitia treinar, e depois com a entrada na universidade,
Uh, também já não tinha, e talvez também uma terceira, porque como jogador não era assim, chegava à fase dos séniores e não destacava de forma evidente perante os demais. Acabei por optar, me apaixonei pela questão da arbitragem, rapidamente ascendi a árbitro nacional e começou-me a motivar a possibilidade de estar envolvido na modalidade a um outro patamar de primeira divisão que como jogador nunca teria E possibilidade. manteve a arbitragem a nível nacional até quando? Manti mais 6 ou 7 anos, deixei aí por volta dos 27, entretanto 27, 28, entretanto sou pai e nessa fase, muitos fins de semana fora de casa, acabei por optar e desisti desse caminho. No entanto, mantém ainda uma ligação forte ao basquete da terra e também, até porque tem descendência que continua o legado, não é? O basquete permitiu-me fazer muitos amigos. Essencialmente na região. Porque apitei em vários pontos com sucesso. Acho que fui também reconhecido como um bom árbitro e deixei muitos amigos em Faro. Aí também como malta do meu tempo que jogou contra mim, que depois os apanhei na universidade, fiz aí muito bons amigos. Em Albufeira também, onde é muito forte o basquetebol, deixei também aí gente que por vezes vou encontrando, especialmente nestes últimos 10 ou 12 anos em que os meus filhos também foram praticantes, um deles ainda é praticante do basquetebol, e revejo-os sempre com saudade e sim com amizade. Chegada a hora de escolher o curso superior, o que fez foi optar pela economia. Porquê? Acho que sempre foi inato a minha tendência para o tema da gestão, da economia, dos números, da estratégia, essencialmente da estratégia. Lembro-me quando, enquanto jovem, sou da geração do início dos jogos de computador, do Spectrum 48K, e faço toda a minha juventude dedicando aos jogos de estratégia. Era esse o meu foco de estratégia de futebol, de estratégia de gestão lembro-me até do jogo de gestão de navios, de gestão de cidades. Começa aí também a nascer, acho que começa aí a nascer este bichinho pela gestão do território, com um famosíssimo jogo que é o SimCity, que ainda hoje tem, ou então com jogos de estratégia de guerra. Portanto, Mas essencialmente estratégia. a estratégia e a política estão muito ligadas. Como é que surge então a política e com que idade? A política surge com maior intensidade ainda na fase final do secundário. Em casa sempre é um tema presente, com o meu pai a iniciar também, mais ou menos nessa minha fase de juventude, alguma carreira política. Vim depois a fazer vários cargos na região. Na altura era a Guerra do Golfo, que motivou para esse interesse em participar politicamente. Depois, com a universidade, isso desvanece um bocadinho e após o término da universidade, começa novamente essa atividade de forma mais intensa. Lembro que na altura fui convidado, incentivado até a voltar à política e dedicar-me à juventude socialista. E começa assim, numa primeira eleição bem disputada, mas a juventude socialista que estava praticamente inexistente, amorfa, e surgem dois candidatos e começa aí esta carreira com 25 anos, mais ou menos. Portanto, como líder da JS Olhão. Sim, como líder da JS Olhão, faço 2 mandatos, salvo erro, até aos 30 anos e depois ainda líder da JS Olhão, candidato a líder do Partido Socialista de Olhão e ganhamos.
Uma vez licenciado, ainda voltando à universidade, acaba o curso, faz uma pós-graduação em Finanças Empresariais e inicia a sua vida profissional na Caixa Geral de Depósitos, seguindo-se depois o IFADAP, a AMAL e o Conselho de Administração do Hospital de Faro. Uma carreira que se presume estava virada, direcionada para o sucesso, mas que decidiu interromper para abraçar a carreira política. Imagino que não tenha sido uma decisão fácil. Ou foi? Foi normal, foi consequência disso. Aliás, torna-se muito presente em mim e depois de ter ganho a liderança da JS, o que é que queria ser. E preparei-me para tal. Portanto, chegar a este cargo de ser presidente do município era algo que eu me preparei e desejava. Era um sonho? Era a vontade de colocar as minhas ideias, de colocar a minha estratégia, de colocar a visão que tinha para o desenvolvimento do Conselho, apesar de ter, olhando para trás, de ter em 12 anos 2 momentos muito difíceis. Portanto, andei sempre a governar entre crises. Quando chego, tínhamos tido a Troika, com uma crise financeira tremenda, e no final do segundo mandato, para o início do terceiro, o Covid. Mas começo como estagiário aqui na Caixa Geral de Depósitos, depois vou para o IFADAP, em Faro, e faço aí diria que quase metade da minha vida, entre os 17 e os 34 é passado em Faro, universidade, depois IFADAP, onde tenho contacto o primeiro contacto com o mundo dos fundos comunitários, aí essencialmente para as pescas, a aquacultura e a agroindústria, mas também tive a felicidade de estar numa instituição que trabalhava várias áreas, a agricultura, predominantemente quando se pensava em FADAP, pensa-se em agricultura e em florestas, e consigo aproveitar esses conhecimentos, essa partilha de visões sobre a economia, com diferentes setores de economia, a seguir à Associação de Municípios, onde depois acabo por ser funcionário e sou hoje ainda quadro dessa instituição, outro também ligado aos fundos comunitários, mas aí sim, predominantemente para os municípios. E começo a consolidar os meus conhecimentos sobre gestão dos municípios, seja pelo tema da gestão do território, dos vários instrumentos de gestão do território, sobre o tema da água, que hoje se fala, mas há 20 anos eu comecei a trabalhar esse tema como técnico na Associação de Municípios, e portanto, toda a área de desenvolvimento territorial. Portanto, tinha uma série de ferramentas que o levariam em 2005, começar Sim, uma carreira autárquica, vamos lá, não é? Acho que me preparei bastante bem para esta função. Tive a oportunidade de ser chamado a um desafio um bocadinho fora da caixa, fazer parte da administração do hospital. A área da saúde não era uma área onde eu tivesse tido algum tipo de experiência, mas contaram comigo mais uma vez para fazer algo que é transversal numa grande organização de gestão. Essa foi também uma boa experiência? Foi uma experiência muito interessante. De facto, na administração, o que tive foi as áreas chamada área hoteleira, passa porque o hospital tem uma componente de hotelaria muito forte, é quase um hotel com 500 camas, que funciona tudo como a gestão da comida, da alimentação, da segurança, e foi tanto essa componente que tive. Claro que acabei depois por também captar mais conhecimentos, porque estava próximo, porque conversava com a área da saúde, seja pelos profissionais técnicos, enfermagem e médicos. E a seguir dá-se o desafio de forma natural de participar numa lista do Partido Socialista como número 2 e a seguir. Falemos um bocadinho antes do número 2. Em 2005 é eleito vereador, apesar de sem pelouros, e nas eleições seguintes assume outro tipo de responsabilidades, com pelouros e a vice-presidência do então presidente Francisco Leal. Como é que foram estes primeiros 8 anos como autarca?
Os primeiros 4 foram de alguma início de algum conhecimento sobre a estrutura, essencialmente do município, a estrutura e o processo de decisão. Não entrei logo com funções. Os primeiros 4 anos ainda, era administrador do hospital, fazia parte do Conselho de Administração do Hospital de Era Faro vereador sem pelouros. e tinha vereador sem pelouros, portanto mas permitiu ir fazendo algumas aprendizagens, de certa maneira que considero que me ajudou a quando depois no mandato a seguir assumisse funções como vice-presidente, conhecer bem. Já conhecia a casa. Já conhecia a casa. Depois, o passo natural seguinte será concorrer para a liderança da autarquia, o que veio a acontecer em 2013. Teve aquilo que se pode chamar um batismo de fogo na liderança da autarquia, sem maioria absoluta e com as finanças muito más. Como é que levou a cabo esta árdua tarefa de estabilizar e regularizar as contas da autarquia com a dificuldade de não ter maioria absoluta? Foi de facto uma fase muito difícil. O ganharmos sem maioria, confesso, não diria a verdade se dissesse que estava à espera. Não, não estava. Mais tarde percebi que os muitos anos do mesmo partido, com a mesma pessoa, juntando aí, acho que foram 3 fatores. Foi o cansaço da gestão anterior, depois, o país estava na fase de troca e ainda culpava muito a gestão socialista do país e claro, um jovem com 34 anos pode não ter sido também capaz de granjear a confiança à primeira da maioria dos olhanenses e juntando esses 3 fatores, considero que foi o que levou a termos ganho sem maioria. Passávamos num período difícil, as contas de todos os municípios eram muito más, a deste também tinha problemas com uma dívida agregada na ordem dos 42 milhões de euros, que os primeiros 2, 3 anos foram bastante difíceis. Portanto, este foi então o tal primeiro mandato, que foi o das contas em dia, apesar de não ter a maioria absoluta. Foi também nesse mandato que passa a liderança da Conselhia para as mãos de Carlos Manso, com os efeitos que todos conhecemos. 2 perguntas numa. Porquê é que tomou essa decisão, por um lado, e depois se arrependeu, por outro? Tomei essa decisão porque tinha, aliás, nem foi uma decisão, era obrigatório, portanto eu já tinha 3 mandatos e não era possível continuar. Mas achou que esse era o sucessor ideal, na altura? Esse era o senhor que granjeava a maior parte dos apoios, claramente disfarçando a que queria ter uma postura de consenso. Houve uma campanha muito atípica nessa altura, em 2017 é então reeleito para o segundo mandato e, com a tal maioria absoluta que queria, com um resultado assinalável. Considera que essa foi até agora a vitória mais importante da sua carreira política? Sim, sim, acho que sim. Essa foi de facto uma campanha muito aguerrida, muito mobilizadora, as várias sensibilidades do Partido Socialista juntaram-se perante essa traição, perante essa falsidade. E a população também acho que reagiu. No limite, acho quase que tenho que agradecer a esses 2. Foi um mandato povoado de desafios difíceis. Depois das contas em dia, foi a altura de pôr mãos à obra para usar o slogan da sua campanha. Na reta final do mandato, vê-se abraços com uma pandemia. Como é que foi ter que lidar com essa realidade nova para todos, com a responsabilidade de ser presidente de uma Câmara Municipal? Mais até com a responsabilidade de ser o principal responsável pela proteção civil na região, porque entretanto, a meio deste segundo mandato, sou escolhido entre os meus colegas para ser o presidente da Associação do Município e, cumulativamente com o desaparecimento dos governos civis, sou também o responsável máximo pela proteção civil na região. Os primeiros meses foram muito trabalho, porque havia uma desorientação total, era uma situação nova para todos.
Foram momentos muito exigentes, diria que trabalhei enquanto estava acordado, sempre em contactos desde o Primeiro-Ministro, Presidente da República, vários ministros da Administração Interna, da Saúde, uh, mas foi gratificante, acho que conseguimos gerir algo completamente novo, uma experiência tremenda. Mais um desafio No superado. entanto, espero que nunca mais voltemos, não é? Este foi mais um desafio superado, depois de Considero que sim, tanta dificuldade. considero que sim. Em 2021, os olhanenses voltaram às urnas, ainda de máscara, e voltaram a dar-lhe a maioria, a vitória e uma maioria absoluta expressiva. Muitos teriam talvez tido tendência a descansar em cima dos louros, entretanto conquistados, mas não foi o seu caso. Com uma variação renovada, muitas obras ainda a decorrer e outras tantas em preparação, surge um outro nível de prioridades: a empregabilidade, a saúde, a educação, o bem-estar animal e, mais do que nunca, o turismo. Usou um dia a terminologia o olhão 1.0 e o olhão 2.0 para se referir ao progresso do Conselho. Este terceiro mandato é o olhão 3.0? É. Estamos a preparar essa ideia do olhão 3.0. O- Nessas últimas eleições, conseguimos uma coisa inédita, que foi voltarmos a ter 5 vereadores. Já tinha acontecido outras 2 vezes, uma comigo, outra com o meu antecessor. Aliás, eu entro como vereador sem pelouros nessa ocasião em que elegemos 5 vereadores, mas ter 2 vezes seguida é difícil, porque há de facto do primeiro para o segundo mandato um reconhecimento, passamos de 3 para 5, e manter em Lá em alta cima. esta conexão com os eleitores nem sempre é fácil. Conseguimos, o que me dá muito orgulho, é de facto um reconhecimento do trabalho, o que nos permitiu depois fazer uma renovação para preparar o futuro. E a estratégia ao longo destes anos foi essa. Nós tínhamos um olhão sem turismo, portanto era um olhão essencialmente ligado ao mar, à indústria conserveira, à água ainda, à agricultura, porque o olhão é também um concelho agrícola e ligado às flores, portanto com uma componente de exportação tremenda. Alguma setor secundário, não diria indústria, mas de ter alguma transformação com 2 boas zonas industriais. Mas projetávamos um olhão que tinha que, passado 20 anos, ou com um atraso de 20 anos da demais região, também entrar no turismo. A vinda do Hotel Real, um hotel de 5 estrelas, o único hotel de 5 estrelas no Sotavento, posicionou-nos. O João Bernardino Gomes merece todo o reconhecimento porque acreditou onde ninguém acreditava. E isso ajudou-nos. Foi o início Foi o início. deste despoltar. Juntamente com isso, toda a estratégia que tivemos de comunicar este território, mas posicioná-lo sempre num patamar de turismo de qualidade, de natureza, onde a Ria Formosa e algo que tínhamos diferente dos mais territórios do Algarve, ainda a autenticidade, uma gastronomia feita de tal comida de tacho, porque já há noutras partes muito turísticas, muito standardizadas, fez este olhão crescer. A vinda também o facto de julgo aqui que temos esta autenticidade trouxe pessoas de várias partes da Europa que decidiram vir para aqui viver, pelo menos uma boa parte do ano. E isso reabilitou muito da nossa zona histórica. Também valorizou o destino. E que valorizou o destino. Portanto, a nossa preocupação foi sempre colocar o olhão o olhão 2.0 é o olhão do turismo, mas um turismo de qualidade. Consideramos que estamos quase no que é o limite da nossa oferta turística. Não podemos correr o risco de nos descaracterizar, não podemos, aliás, olhando para aqueles que, na nossa opinião, são maus exemplos de alguns territórios no Algarve, que sempre a crescer no turismo e que se descaracterizaram, a nossa aposta agora é captar empresas ligadas à inovação e à tecnologia. Esse é o olhão 3.0. Com a vinda de mais 1 ou 2 unidades hoteleiras,
esperamos, portanto, também serem de 5 estrelas, aqui na nossa zona ribeirinha, e com a transformação de uma parte, com a reabilitação do nosso porto de pesca, julgo que está fechado o ciclo do crescimento turístico, pelo menos assim com alguma dimensão. E a seguir, com o plano de pormenor que temos, aliás, 2 planos de pormenor que temos, um de iniciativa privada, portanto são 2 parcelas de território que privados adquiriram, que têm em vista a construção de um complexo de atração, quer de empresas ligadas à investigação e à tecnologia, mas num conceito que julgamos que é vencedor, do Work, Live and Play. No fundo, uma parcela em que tem zona para atrair e instalar estas empresas, mas necessariamente também para construir habitação, porque este binómio hoje tornou-se determinante. Não basta ter empresas, é preciso ter habitação que as pessoas possam pagar. Temos um outro plano também do investimento americano-cubano, logo aqui à entrada de Olhão, com a instalação de um espaço ligado à maxofacial, seja não só para fazer os tratamentos, mas também uma componente de investigação, uma vez que este investidor pretende ter aqui uma parceria até com as universidades portuguesas de medicina dentária, para descobrir novas técnicas, novos materiais. Portanto, e aí traz uma mais-valia, não será só uma clínica, Tucur, apesar de, mesmo que essa clínica que tem em vista atrair pessoas de toda a Europa, uma vez que alguns dos clientes deste empresário vão da Europa até aos Estados Unidos, mas também trazer alguns dos Estados Unidos, que têm este binómio entre turismo e saúde. Portanto, será a primeira experiência no nosso concelho que adiciona ao turismo a questão da saúde, mas ele fará mais, é também a componente de investigação. Portanto, estamos a consolidar neste momento o destino. Demos-lo a conhecer, agora não queremos crescer demais. Exatamente. E damos oportunidade para que seja um concelho, não só do ponto de vista turístico muito atrativo, mas também para quem cá vive, para quem quer cá investir e até criar raízes em termos de emprego, dar emprego, investigação, portanto, algo que já está, digamos, para estabilizar, é isso? Sim, no que diz Sem respeito grande ao crescimento. turístico, sim. Os territórios têm que saber até onde é que faz sentido crescer, qual é a capacidade de carga. E na minha perspectiva, na perspectiva deste elenco governativo, estamos próximos disso. Portanto, temos que começar agora a atrair outro tipo de atividades. E há um potencial grande no mundo ligado às novas tecnologias, também à investigação, porque de facto o Algarve é dos melhores sítios da Europa para se viver. E temos que atrair essa massa cinzenta, porque esse é o futuro. O novo Eldorado do ouro ou do petróleo está na cabeça, está no desenvolvimento e na investigação. Portanto, é aí que temos que começar a apostar. E estamos em condições de ter uma parcela do nosso território à semelhança do o exemplo que queremos seguir é o exemplo de Málaga. Vamos ter eleições autárquicas no próximo ano, já sem António Miguel Pina liderar a lista do Partido Socialista candidato à Câmara. Nesta reta final, qual é o balanço que faz destes 3 mandatos? E já agora, como é que caracterizaria em 2 ou 3 palavras-chave cada um deles? Portanto, cada um dos mandatos, como é que caracterizaria? Que palavra é que escolheria? O primeiro mandato foi claramente de pôr as contas em dia e de iniciar os estudos e os projetos para aquilo que queríamos depois concretizar. O segundo, ainda assim conseguimos fazer algumas coisas e organizar a município e a estratégia de comunicação deste território, explicando às pessoas, aos investidores, a quem nos visita, onde é que queríamos ir. E isso acho que convenceu os olhanenses, por isso a grande maioria. O segundo mandato
com a concretização de várias obras, a transformação da Frente Ribeirinha, a dinamização cultural da cidade, do concelho. E este terceiro mandato é o mandato que preparamos a transformação, centrado muito na habitação. Estamos a preparar, investimos, aliás, ainda antes de hoje falar do problema da habitação, nós já o tínhamos percebido, e se em breve entregaremos as chaves de 50 habitações, por começarmos ainda no segundo mandato. Estamos agora a preparar um espaço muito grande na cidade, para que poderá ser possível construir cerca de 300 habitações. Espero ainda este ano lançar essa obra. Claro que isso ficará para quem vier a seguir. E no âmbito destes planos pormenores, estamos também a negociar parcelas destes terrenos fiquem na posse do município, coisa que nunca houve, para podermos construir. A habitação é determinante, isto tem que estar no foco das políticas públicas municipais. A par disso, o início da transformação do concelho. Se Olhão foi no passado um concelho de força de trabalho, na pesca, na agricultura, na indústria, queremos que o Olhão do futuro seja o Olhão dos cérebros. O que ficou por fazer? Como é que antevê o futuro do concelho sem António Miguel Pina? Melhor. Espero que seja melhor. O que é que ficou por fazer? Olha, ficou por conseguir consolidar mais rápido a habitação, ficou por conseguir consolidar estes planos pormenor e o parque da cidade. Portanto, por menos estes três gostaria de ter conseguido ser mais rápido, mas de facto a burocracia, falta de dinheiro também. Nós não temos, apesar das contas do município hoje serem bastante mais saudáveis, não somos um concelho rico, portanto temos que fazer os projetos, ter os sonhos e como nas nossas casas, nas nossas famílias, poupar para um dia conseguir fazer esses sonhos. Mas às vezes são sonhos de quase de uma geração. Mas espero que a equipa que sucede que seja do Partido Socialista e seja vencedora e continue este rumo, porque foi traçado também em conjunto com pessoas que a seguir espero que os olhanenses mantenham a mesma confiança neste caminho. O parque escolar foi quase todo ele transformado. Aliás, ainda este mandato deixamos essa transformação. Deixamos o início de ter uma rede pré-escolar 100% público, que hoje estamos a crescer e é determinante, a seguir da habitação, esta vai ser no futuro próximo outra responsabilidade de todos os municípios. Repare, nós no passado conseguimos ter uma rede de EB23, hoje começaram a se chamar C+S. Conseguimos duplicar a rede de primária, que permitiu a terminar com os horários duplos. Agora falta ter uma rede a 100% de pré-escolar. Nós neste momento andamos, nós e a maior parte dos municípios do país, em cerca de 50%. Estamos já a começar a construir mais 6 salas de aula e estamos já a projetar a construção de mais 12, que serão ainda lançadas este mandato. Espero que no mandato seguinte, para quem vier, consiga concluir esta rede de pré-escolar. E a sua sucessão? É uma decisão na qual vai ter um papel ativo ou deixa unicamente nas mãos da Conselhia? A minha sucessão não é a minha sucessão, é a sucessão do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista tem que escolher quem quer que seja o novo protagonista ou a nova protagonista e contará certamente com o meu apoio. Mas tem uma ideia de quem é que gostaria de ver como seu sucessor no cargo de Presidente da Câmara? Tenho uma ideia do perfil, mas não querendo ser paternalista, nem ter cair nesse erro que normalmente algumas lideranças caem em querer achar que o meu sucessor ou a minha sucessora seja o António Miguel Pina 2.0. Portanto, isso não existe. Reservo para mim os meus pensamentos para deixar total liberdade, quer ao partido, quer à pessoa que se segue a fazer o seu caminho. Vai deixar então essa responsabilidade para a Conselhia? Essa é uma responsabilidade da Conselhia.
E em relação precisamente à Conselhia, como é que deixa o PS Olhão em relação a como é que o encontrou quando chegou? Talvez essa seja uma das coisas que eu acho que não terei feito tão bem como devia. Eh, hum, Não é fácil ser o presidente do município e ser o presidente da Conselhia. Acho que até que deve haver essa separação, porque se perde alguma dinâmica e então acumulando a presidência da AMAL, é um trabalho que fiz menos bem. Mas fruto de ter que evitar novos casos Carlos Manso Luciano. Quando passei a pasta, correu mal. Então acabei depois por preferir fazer de outra maneira, apesar de não ser a melhor. Saindo um pouco deste âmbito local, quais considera que são os principais desafios do Algarve nos próximos anos? A habitação, uma integração de mão de obra externa, mas o país também tem que definir, tal como nós definimos onde é que é a nossa capacidade de carga, é preciso também definir o quanto mais pessoas de fora precisamos e por que não, algumas prioridades nessas origens dessas pessoas. O irmos atrás de portas completamente escancaradas da pressão dos empresários que querem mais mão de obra, é preciso ponderar, porque também é verdade que querem essa mão de obra, que muitas vezes está disponível a receber de outra maneira, com condições de trabalho aqui, os portugueses e os europeus já não aceitam. Portanto, este equilíbrio entre estas expressões é preciso ser pensado e achar que precisamos de mais mão de obra para dar resposta a um crescimento que se calhar também tem que ser repensado, até onde é que podemos continuar a ir. Eu acho que o crescimento turístico da região, se não já ultrapassou o limite, está já muito próximo do limite. E querer continuar a crescer, e por isso depois precisamos de mais mão de obra externa. Mas depois também não temos habitação, quer para os que cá estão, muito menos para receber os que aí vêm, podemos estar a criar um caldo incontrolável a uma dezena de anos. No que diz respeito à política nacional, qual a leitura que faz dos resultados das últimas legislativas, nomeadamente o crescimento vertiginoso da franja da direita, que também cresceu em Olhão? Mais que direita, acho que é populismo puro e duro. E fico, de certa maneira, triste. Há uma parte que eu percebo, que é os cidadãos estão descontentes, a sua vida está difícil novamente, quer dizer, depois de termos passado pela Troika, depois de termos passado pelo Covid, a inflação foi uma coisa terrível e principalmente o crédito à habitação, a maioria dos portugueses que têm casa própria, e o aumento das rendas, portanto, o custo da habitação estrangula o orçamento familiar, não permite que os filhos saiam de casa e que formem as suas famílias, não permite que sobre no final do mês dinheiro suficiente para alguma fruição, um prazer na vida de cada um. E essa revolta depois traduz-se a ser contra o partido que estava no governo, as pessoas estavam descontentes e queriam mostrar esse descontentamento. Tanto é que eu acho que o voto foi essencialmente emocional, porque o suposto seria passar do Partido Socialista para a coligação AD, mas saltou para um partido que se diz de direita, mas acima de tudo é populista, que diz aquilo que as pessoas querem ouvir, diz aquilo que as pessoas também dizem, sem muita reflexão e mais emoção e raiva. Mas é um movimento que acontece por toda a Europa e assusta-me que se possa até eventualmente consolidar. Vamos ver. Cá estaremos, aqueles que são democratas e que entendem a utilização desta responsabilidade e dos cargos públicos, temos que continuar a fazer melhor, a explicar melhor. Mostrar a diferença. Mostrar a diferença, claro, mas continuar a trabalhar.